Vamos tratar hoje do texto de João 12, a partir do verso 1. João 12, a partir do verso 1. E nós vamos até o 11. João 12, a partir do verso 1, e nós vamos até o 11. Eu vou ler aqui na Bíblia ARC, na Almeida, Revista e Corrigida. E antes de iniciar aqui, eu gostaria de dar um testemunho. Ontem eu estava orando a respeito do culto de hoje, sobre o que dizer, etc, etc. E o Espírito Santo me entregou o direcionamento, mas ele fez uma coisa que me chocou, que me tirou da minha zona de conforto. Normalmente, quando eu subo para fazer absolutamente qualquer coisa, eu sempre trago um esboço. Só que o Espírito Santo me falou assim: amanhã é sem esboço. E aí eu choquei, eu falei: mas Senhor, e se eu esquecer? Ele falou: mas não é o culto fé? Falei: é. Falou: então vai sem esboço. Falei: então tá bom. Então, se eventualmente acontecer alguma coisa aí, converse direto com o Espírito Santo, né? Quem sabe ele responde aí a cada um de vocês. Maravilha? Vamos lá? Vamos no texto? O título do texto diz assim: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Estendam suas mãos aí, pregador, para abençoar, para ele não falar nenhuma bobagem. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui servindo na sua casa. Abençoe a nossa vida, que o Senhor flua, que seja a sua voz e não a minha. Fale e cale aos corações dos nossos irmãos. Nós te agradecemos na expectativa de que grandes coisas o Senhor fará ainda hoje. Amém. Amém, queridos. Olha só, o verso 1 inicia assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. E olha que interessante, Jesus, ele foi à casa de um grupo de amigos dele. Por isso que o nome, se eu pudesse dar um título para esse bate-papo de hoje, seria Uma Casa Completa. Então Cristo tinha amigos ali e 6 dias antes da Páscoa, ele decidiu ir na casa desses amigos. E é importante que a gente fixe que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa, porque essa Páscoa aqui foi a Páscoa que mudou a história do mundo. Foi a Páscoa em que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Então, às vésperas de um acontecimento importante dessa envergadura, Jesus Cristo, ele entendeu que ele devia parar a agenda dele e ir à casa de um amigo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo manda entregar é que se você é íntimo, se você é amigo de Jesus Cristo, ainda que existam grandes coisas acontecendo, ele acha um buraco, uma vaga na agenda dele para visitar a sua casa. Ainda que esteja na véspera de um acontecimento grandioso, Jesus, ele tem tempo para cada um dos amigos dele. E olha como a Bíblia é específica, ela diz assim: foi, pois, Jesus. Jesus decidiu ir, ele foi. O texto não fala assim, e foi convidado Jesus, e chamaram Jesus. Não, Jesus foi. Existem coisas, existem momentos da nossa vida que Jesus vem. Jesus se aproxima. E quase que 99% das vezes é assim, porque se depender de nós, muitas vezes nós não vamos. Mas porque ele é misericordioso, ele vem. Então a Bíblia diz, e Jesus foi. Só que Jesus, ele caminhou em direção à casa dos amigos dele. Queria ter comunhão com eles. Quando ele chegou na casa, já no verso 2, a Bíblia diz assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha como o verbo muda. Primeiro, a Bíblia diz que ele foi. No verso 2, quando ele já estava lá, a Bíblia diz assim: e fizeram-lhe. E aqui a gente aprende uma coisa. Quando Jesus vem, o mínimo que nós devemos é honrar a presença dele. A gente precisa entender que quando Jesus entra, é nossa obrigação fazer a ceia. Nós temos que honrar aquele que se entregou por nós. Nós temos que entender que quando ele dá o passo, a expectativa é que a gente também dê um passo. E aqui eles fizeram uma ceia, ou seja, eles pararam tudo o que estava acontecendo e honraram a presença de Cristo. E às vezes, Jesus, ele chega na nossa porta, ele bate na porta, ele fala: olha, estou aqui, cheguei. E o que a gente faz? Absolutamente nada. A gente sequer serve um copo d'água, quem dirá uma ceia? Isso é muito triste, porque pensando sob a perspectiva de que ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele pode tudo, e ainda assim ele se despiu de toda a glória, e ele tem a intenção de se aproximar de pecadores como nós, e ele se dispõe e a gente não se dispõe, parece até um contrassenso, né? Mas isso acontece várias e várias vezes. Quem nunca? Jesus bateu na porta e você fala: Jesus, mas hoje, dá um abraço ali no irmão, por mim. Você fala: Jesus, mas eu tenho vergonha. Serve uma água para fulano. Jesus, mas o senhor sabe como é, né? Pô, vai ter culto, Jesus, mas eu tô cansadão, né? Então Jesus vem, às vezes a gente não serve a ceia merecida para ele. Mas a expectativa dele é que a gente esteja alinhado com ele, assim como essa casa estava. Essa casa tinha um alinhamento tão firme, tão coeso com Cristo, que aqui nós conseguimos ver basicamente uma casa completa. Olha o que diz o texto.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Aqui nós temos praticamente o tripé de uma vida de relacionamento com Cristo. Marta servia. Olha os verbos. Lázaro estava e Maria adorava. Então nós temos serviço, comunhão e adoração. Nós temos os 3 tripés de um relacionamento pleno com Deus. Nós temos uma casa completa. E quando a gente começa a observar esse tipo de comportamento, a gente se constrange. Porque a Bíblia diz assim, e Marta servia. E a maioria das vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está servindo. Certa vez até ela diz para Cristo, fala assim, ei, você não se importa que eu sirva sozinho enquanto Maria está aí? E Cristo fala assim para ela, Maria escolheu a melhor parte. Então, percebam, Marta era uma especialista no serviço. Quando Jesus entrava, ela estava a postos. E tem muita gente que tem essa qualidade. Tem muita gente que é um gigante do serviço. Trabalha na porta, trabalha no som, fala com o pessoal, prega, toca, canta, evangeliza, faz ação, liga para os outros, tem palavras de consolo. Tem gente que é gigante no serviço. E às vezes a gente olha e fala assim, será, Deus, que um dia eu vou ter essa qualidade? Será que um dia eu vou ser pelo menos meia Marta? E a nossa expectativa é que, para que essa entrega de Marta seja adequada, seja com a intenção certa, nós precisamos também olhar para o segundo pilar da casa, que é Maria, que é a pessoa da adoração. Uma casa com muito serviço, mas pouca adoração, ela é uma casa torta. Porque a gente serve e não gasta tempo com Deus. Maria é uma gigante da adoração. Ela pegou um perfume caríssimo e quebrou aos pés de Cristo, ungiu os pés e secou com seus cabelos. Olha a profundidade disso. A Bíblia diz que custavam 300 dinheiros. Significa mais ou menos aquilo que eles recebiam durante um ano. Então ela pegou um ano de trabalho e adorou a Cristo com aquilo. E ela fez isso e olha que interessante. Ela não ungiu a cabeça, ela não ungiu o ombro, ela não ungiu as pernas, ela ungiu os... Esse é o lugar que o crente tem que estar. Aos pés de Cristo. Fora disso tudo é ilusão. Se você quer a mão de Cristo, primeiro você tem que chegar no pé dele. Primeiro você tem que entender que ele é quem ele é. Afora disso, nós estamos entregando uma adoração egoística, uma adoração em que a gente adora não por quem ele é, mas pelo que ele faz. É óbvio, né? Ninguém aqui é hipócrita de dizer que a gente não gosta do que Jesus Cristo faz, porque ele faz umas coisas muito legal, mas o fazer dele é consequência de uma adoração adequada, de uma adoração no lugar certo, aos pés, rendido
prostrado, entendendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? E aí, olha o que Maria faz, ela vai mais além. Ela não só unge os pés, como ela seca com os cabelos. Deixa eu tentar expressar o que eu sinto vendo isso aqui. Tem irmãos aqui com cabelos um pouco maior, outros um pouco menor, outros sem cabelo nenhum, né? Mas percebam, quando ela joga um unguento nos pés e ela seca, além de estar prostrada, ela começa a esfregar, a secar. Quanto mais ela esfrega, mais próximo ela... Estão me entendendo? Não é só derramar o perfume, é ter a percepção de que quando você entrega e que você vai e que você seca e que você se aproxima cada vez mais de Cristo. No meu caso, que não tenho muito, eu ia ter que encostar a cabeça no pé dele. Então, essa dinâmica é uma dinâmica de aproximação. O recado é o seguinte: Senhor, não é só o fato do perfume, mas eu estou chegando perto. Eu quero chegar perto, eu quero sentir o que tem aí nesse pé. E quando a gente chega nesse pé, a gente acessa o coração de Deus. Amém? Alguém já acessou o coração de Deus aqui alguma vez? É coisa linda, né? Quando você toca no coração de Deus e ele vem, é coisa linda, né? Só que daí nós temos dois. Nós temos a Marta, nós temos a Maria e nós temos um terceiro, que é Lázaro. A Bíblia diz: Marta servia, Maria adorava. E a Bíblia diz assim, eu vou dizer exatamente o que está escrito aqui. Verso 2. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Mesa é um lugar de comunhão. Quando você recebe alguém em casa, geralmente o que você faz? Alguma coisa, uma janta, um almoço, um café, e todo mundo senta à mesa e todo mundo conversa. Então Lázaro era o cara da comunhão. E o que é mais interessante aqui é o verbo usado. Lázaro estava. Ele não servia, ele não adorava, ele estava. Isso é chocante, porque às vezes a gente olha para irmãos que servem numa qualidade e você fala assim: rapaz, não sei se eu chego. Nesse nível eu não sei se eu chego. Tem irmãos que adoram e o céu desce. Já viram? Os irmãozinhos? Chega assim: eu não canto muito bem, mas vou tentar aqui. Aí quando fala assim: Senhor Deus, a atmosfera muda. Já viu? Esse irmão, adorador. E aí tem o terceiro, estava. Aí você olha e fala assim: estava. O que eu faço com estava? Queridos, existem pessoas, assim como Lázaro, que elas não precisam abrir a boca, basta que elas estejam. Porque o Lázaro do capítulo 12 não é o mesmo Lázaro de alguns capítulos atrás que estava morto numa tumba e Cristo fala assim: ei Lázaro, vem para fora. Tem gente que só de estar, quando a pessoa está, a presença vem. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu não sei fazer nada, eu não sou bom, eu sou que nem o pato. Eu nado, mas nado mal, eu vou, mas vou mal, eu corro, mas corro mal. Eu faço de tudo um pouco, mas nada bem? Não tem? Então, tem gente que eu estava. Esse cara aqui é o cara do testemunho. Tem gente que às vezes
não tem aquele ímpeto de Marta, nem aquela qualidade na adoração de Maria, mas o cara tem vida com Deus, ele tem relacionamento, ele tem comunhão. As marcas dele expressam Cristo. Pedro, quando andava à sombra, curava, ele não falava nada, ele estava. E esse daqui é um nível de comunhão com Cristo, é um nível tão profundo de comunhão que é o nível do testemunho. O que você faz? Eu vivo com Cristo. E aí quando o irmão pisa, Cristo vem junto com ele. Cristo tem comunhão com ele. Tem gente, não sei se vocês já viram, a gente costuma chamar carinhosamente da irmã do coque, do irmão do manto, que quando eles vão abaixar para pegar alguma coisa, Jesus já fala, você está precisando de algo, achando que ia ajoelhar para orar? Que tem amizade pessoal com as pessoas. Essa pessoa expressa a vida de Jesus. E ela não precisa falar nada. Então ela estava. Então a oração que eu faço para cada um de nós aqui é que nós conseguimos servir bem, é importante. Adorar é muito importante. Mas ter comunhão plena com Jesus Cristo é essencial. Porque Jesus, ele disse assim, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, ela conta de um fato. É isso que ela faz. Ela conta um fato que aconteceu. Olha, eu estava morto. E agora? Agora eu estou vivo. O que aconteceu? Jesus falou assim, vem para fora. E eu vim. E é essa a história. Simples assim. Então, mais do que isso, mais do que ter uma vida rasa com Cristo, é ter uma vida com Cristo. O que Cristo quer de nós é que sejamos testemunhas, e testemunhas mesmo. Quando você abrir a boca, você vai expressar exatamente aquilo que Cristo quer. Ele quer que você sente à mesa com Ele. Amém? Mas é uma casa completa, né? Nós tratamos dos pilares do serviço, adoração, comunhão. Só que, olha que coisa interessante aqui. Nós vamos para o verso 4. E a Bíblia diz assim. Aliás, no verso 3, no finalzinho diz assim. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. E aqui a gente aprende que a adoração tem cheiro. Quando você adora, isso sobe para Cristo. Isso sobe para o trono. E quando a adoração sobe, aí vai para o verso 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que gastar esse perfume? Então, é uma partícula que trata de causa e consequência. Eu fiz isso, então aconteceu aquilo. Maria adorou, derramou, enxugou perfume, então Judas Iscariotes, um dos discípulos, disse. E olha que interessante. Às vezes, o irmão está adorando, está entregando, está tudo lindo. E aí, então, aparece um quarto elemento aqui, o Judas Iscariotes. E ele diz assim, por quê? E o que é engraçado é que a Bíblia é clara, diz assim, Judas Iscariotes, discípulo de Cristo, que o trairia. Olha só, às vezes, a pessoa que te põe para baixo, que quer impedir aquilo que Deus está movendo na sua vida, é exatamente o irmãozinho da igreja. Você entrega e fala, mas por quê? Irmãos que começam com muitos porquês, cuidado. Se você é ele, cuidado em dobro. Você conhece o irmão do mais também?
Conhece o irmão? Mas também aconteceu uma coisa ruim na vida do cara, aí a pessoa fala assim, não, mas também, né? Só sei o que, sei o quê. Não, mas também. Vocês conhecem o irmão do mas também? Alguém já foi o irmão do mas também? Dá um glória? Todo mundo quietinho, né? Pois é. Então veja só. Dentro dessa casa tem louvor, tem comunhão, adoração, serviço e tem um Judas também, o visitante. Cuidado com o visitante. Cuidado com o visitante. Ele costuma a perguntar uns porquês que não é da conta dele. E ele pergunta isso não é porque ele quer te ajudar, não. A Bíblia diz, e ele dizia isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e queria pegar as coisas da bolsa. Então, quando você tem comunhão com Cristo, começa a ligar o seu alerta. O homem de Deus e a mulher de Deus não andam enganado. O Espírito Santo aponta. Tomem muito cuidado com as perguntações de porquê. Ou não sejam os perguntadores de porquê. Mas por que gastar esse perfume todo? Está preocupado com a adoração, com a entrega que o irmão está fazendo para Cristo e que você talvez ainda não esteja? O problema, será que é esse? Ou será que é outro problema? Ou é problema nenhum mesmo, é só esquisitice? Então, cuidado, queridos. Cuidado para não entrar nesse verso 4 e 5 aqui. Porque às vezes a intenção do coração não é boa mesmo. Peça para o Espírito Santo mostrar se a intenção é boa ou não. Senhor, esse porquê, será que veio de Deus? Ou será que é porque o cara tem algum interesse em alguma coisa aqui? Será que ele quer ter acesso à bolsa? Amém? Estão me entendendo? Sim? E aí nós vamos para o verso 7. E aqui a gente começa a encerrar. O verso 7 diz assim: Disse, pois, Jesus, deixai-a. Quem falou? Quem falou? Queridos, quem justifica o cristão é Cristo. Não fica tentando justificar as suas coisas por Judas. Não precisa. Quem justifica é Cristo. Cristo que falou, deixai-a. Então, quem toma a atitude em relação ao Judas é Jesus, não é você. Não viva de justiça própria. Viva da justiça de Deus. Cuidado com isso. A gente tem o mau hábito de não leva desaforo para casa. Aí dali um pouquinho está todo mundo enrolado. Ah, não! Um servo de Deus como eu, como vou ouvir um absurdo desse? Eu que estava prostrado, gastei esse nardo todo? Quem diz deixai-a é Jesus. Não entre em problema que não é seu. Não é da conta, então não entre no problema. Estão me entendendo? Alguém recebeu alguma coisa até agora? Glória a Deus. E aí Jesus segue, diz assim: Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E eu encerro aqui, nesse ponto. Queridos, Maria, ela prestou uma adoração excelente, excepcional, e pelo que a Bíblia diz aqui no verso 7, Jesus falou assim: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Olha só, Jesus estava na véspera de ser crucificado, na véspera, faltavam uns 6 dias ali, mais ou menos. E Maria, com intimidade com Jesus, ela percebeu a janela de tempo. Só quem percebe a janela de tempo, só quem entende o tempo e o modo, é aqueles que estão aos pés de Jesus.
ela percebeu o gap e ungiu o corpo. Ela percebeu essa janela espiritual e ela ungiu o corpo. Os céus se abrem exatamente para aqueles que estão no lugar da adoração. Se abre exatamente para aqueles que estão aos pés de Cristo. Jesus mostra a janela e fala, agora pode ir, aí você vai. Já aconteceu de às vezes você tá fazendo alguma coisa, sei lá, precisa comprar uma casa, vender um negócio, enfim, de repente aparece um negócio e fala assim, nossa, mas só Jesus isso aqui. Sabe aquela janela de tempo que se você não entra, quando você olha, você fala, se não fosse ali, não era... Já aconteceu com vocês? Comigo acontece direto isso aqui. Fala, se Jesus não tivesse eu ia me estabacar todo. E aí, a gente aprende novamente, o homem e a mulher de Deus não anda enganado. Se você está aos pés de Cristo, Ele vai mostrar os gaps. Ele vai mostrar a janela de tempo de você agir. O último momento que Maria tinha para prestar essa adoração escandalosa, extravagante, era ali. Porque 6 dias depois era Páscoa. E a agenda de Cristo, se vocês olharem do capítulo 12 até o final, a agenda dele estava lotada. Porque ele tinha que resolver muita coisa antes da crucificação. Então, o gap é para aqueles que estão em Cristo. Estão me entendendo até aqui? E aí eu encerro aqui, se os irmãos quiserem se colocar de pé, já é a hora. Para a gente encerrar nosso culto. E aí, o verso 8 diz o seguinte, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Queridos, isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Existem coisas, existem situações que sempre nós teremos conosco. Agora, Jesus, nem sempre vocês vão me ter. O que Jesus está querendo dizer aqui? Daqui uns dias eu vou para a cruz, eu não vou estar aqui mais presencialmente. Vou aplicar isso daqui do ponto de vista prático. Queridos, Jesus tem batido na porta de muita gente. Jesus tem ido na casa de muita gente, tem dado milagre, tem dado cura, tem dado isso, tem dado aquilo. Jesus tem tentado se relacionar com muita gente há muito tempo. E tem gente que está perdendo o gap. Tem gente que está perdendo o timing. Tem gente que não está percebendo que talvez chega um momento que nem sempre teremos a possibilidade de aceitá-lo.